Essa história parece uma lenda contada em sussurros nas noites frias do Japão, até você descobrir que ela começou com um caso real e continua acontecendo até hoje. O que você está prestes a conhecer não é apenas mais um conto popular japonês, é um mistério que desafia a ciência há mais de um século. Uma boneca cujo cabelo cresce como se fosse de uma criança viva. E o mais perturbador é que tudo isso está acontecendo neste exato momento, enquanto você escuta essa história. Vamos mergulhar nas profundezas do tempo, em 1918, na pacata cidade de Eki, na província de Hokkaido, Japão. Uma região coberta de neve durante longos meses, onde as famílias se mantinham unidas para enfrentar os rigorosos invernos japoneses. Foi nessa cidade que vivia a família Suzuki. Eikichi Suzuki, um jovem de 17 anos, trabalhava duro para ajudar a família. Sua irmã mais nova, Kiko, tinha apenas 2 anos, uma menina alegre, de cabelos pretos e olhos curiosos, que passava os dias brincando pelos corredores da casa tradicional japonesa onde moravam. A vida seguia seu curso normal. Eikichi acordava cedo, trabalhava na loja local de tecidos, voltava para casa ao entardecer. Kiko brincava com bonecas de pano feitas pela mãe, corria pelo quintal, ajudava a alimentar as galinhas. Nada fora do comum, uma família japonesa típica do início do século XX. Mas tudo começou com um gesto de amor fraternal. Em outubro de 1918, Eikichi precisou viajar para Sapporo a trabalho. Era uma viagem longa de navio, algo que não acontecia com frequência na família. Antes de partir, ele decidiu comprar um presente para a irmãzinha. Queria que ela se lembrasse dele durante sua ausência. Na feira da cidade, entre os vendedores ambulantes, Eikichi encontrou um artesão que vendia bonecas tradicionais. Uma em especial chamou sua atenção. Era uma Aokiko, uma boneca vestida com um kimono azul escuro, detalhadamente bordado. Seus cabelos eram pretos, lisos, cortados no estilo okapa tradicional, na altura do queixo. O rosto da boneca tinha uma expressão serena, quase melancólica. O artesão explicou que a boneca havia sido feita com cuidado especial, usando técnicas passadas de geração em geração. Eikichi pagou o preço pedido sem hesitar. Sabia que Kiko ficaria encantada. E ficou. Quando Eikichi apresentou a boneca à irmã, os olhos da menina se iluminaram. Ela abraçou a Aokiko com força, como se fosse uma amiga perdida há muito tempo. A partir daquele dia, as duas se tornaram inseparáveis. Kiko conversava com a boneca durante horas, levava-a para o quintal, para as refeições, para a cama. A mãe dos irmãos comentava, sorrindo, que nunca havia visto a filha se apegar tanto a um brinquedo. Era como se a boneca fosse mais que um objeto. Era uma companheira. Os meses passaram tranquilos. O inverno chegou com sua neve habitual e a família Suzuki se preparou para mais uma temporada de frio intenso. Kiko passava os dias dentro de casa, sempre com sua Aokiko nos braços, criando histórias infantis, brincando de casinha. Mas no final de dezembro de 1918, algo mudou. Kiko começou a apresentar sinais de cansaço, dormia mais que o normal, comia pouco. A família atribuiu ao inverno rigoroso. Crianças pequenas sempre ficavam mais vulneráveis durante os meses frios. Em janeiro de 1919, a situação se agravou. Kiko desenvolveu uma febre alta que não respondia aos tratamentos caseiros. Chás de ervas, compressas frias, rezas nos santuários locais. Nada funcionou. A febre persistiu por uma semana. Kiku, mesmo delirante, não soltava sua boneca Aokiko. Murmurava palavras incompreensíveis, como se estivesse conversando com alguém invisível. A família, desesperada, chamou o médico da cidade vizinha. Ele chegou tarde demais. Em 24 de janeiro de 1919, Kiku faleceu nos braços da mãe, ainda segurando sua boneca. Tinha apenas 2 anos e meio de vida. A família Suzuki ficou devastada. A casa, antes cheia da alegria infantil de Kiku, tornou-se silenciosa e sombria. Eikichi se culpava por não ter estado presente nos últimos momentos da irmã. Os pais mergulharam em uma dor profunda que parecia não ter fim. Como era costume na cultura japonesa, a família criou um pequeno altar doméstico em memória de Kiku. Colocaram sua foto, algumas de suas roupinhas favoritas e a boneca Aokiko. Era uma forma de manter a menina presente, mesmo após sua partida.
A boneca permaneceu no altar, imóvel, como uma guardiã silenciosa das lembranças de Kiku. A família rezava diariamente diante do altar, conversava com a foto da menina, mantinha as tradições budistas de reverência aos ancestrais. Foi durante essas orações diárias que algo estranho começou a ser notado. No início de março, 2 meses após a morte de Kiku, a mãe da menina comentou com Eikichi que tinha a impressão de que os cabelos da boneca estavam diferentes, mais longos. Eikichi observou, mas não conseguiu ter certeza. A dor da perda ainda estava muito recente, e ele imaginou que fossem apenas impressões distorcidas pelo luto. Mas as observações continuaram. Em abril, a diferença era mais evidente. O corte okapa, que antes terminava na altura do queixo da boneca, agora passava dos ombros. Os cabelos pretos e lisos da Okiko tinham crescido vários centímetros em pouco mais de 2 meses. A família tentou encontrar explicações lógicas. Talvez a umidade do inverno tivesse afetado os fios, ou a memória deles estivesse enganada sobre o comprimento original do cabelo. Afinal, era impossível que uma boneca tivesse cabelos que crescessem naturalmente. Mas a cada semana que passava, a evidência se tornava inegável. O cabelo da Okiko estava crescendo de forma constante, como se fosse o de uma criança viva. Em junho, os fios já alcançavam a cintura da boneca. Em setembro, quase tocavam o chão quando ela estava sentada. Naquele momento ainda parecia coincidência. Ou talvez fosse apenas o desejo desesperado da família de manter Kiku presente de alguma forma. Mas isso foi só o começo. A comunidade local começou a comentar sobre o fenômeno. Vizinhos vinham visitar o altar do Suzuki especificamente para ver a boneca de cabelos crescentes. Alguns traziam suas próprias bonecas para comparar. A diferença era óbvia e perturbadora. Em 1920, 1 ano após a morte de Kiku, o cabelo da Okiko havia crescido mais de meio metro. A família precisava pentear os fios regularmente, como se estivesse cuidando de uma criança real. O cabelo tinha textura macia, brilho natural e respondia ao toque como o cabelo humano. Mas o que veio depois foi pior. A família começou a notar que não era apenas o comprimento que estava mudando. A textura, a cor, mesmo o cheiro dos cabelos da boneca eram idênticos aos que Kiku havia tido em vida. Era como se a essência da menina estivesse se manifestando através da boneca. Eikichi, agora um jovem adulto, decidiu cortar uma mecha do cabelo da Okiko para examinar mais de perto. O que descobriu o deixou sem palavras. Sob uma lupa, os fios tinham a estrutura microscópica de cabelos humanos infantis. Tinham cutículas, medula, córtex. Tudo exatamente como deveria ser em cabelos de uma criança de 2 anos. Os anos passaram e o fenômeno continuou. O cabelo da Okiko crescia consistentemente, aproximadamente 2 centímetros por mês. A família precisava cortá-lo regularmente para que não se tornasse impossível de manejar. Mas mesmo após os cortes, o crescimento recomeçava imediatamente. Em 1925, 6 anos após a morte de Kiko, vizinhos relataram ter visto a boneca mudar sutilmente de posição no altar. Nunca movimentos bruscos ou óbvios, apenas pequenos ajustes, como se ela estivesse se acomodando melhor. A família Suzuki, profundamente perturbada e sem explicações para o que estava acontecendo, chegou à conclusão de que a alma de Kiko havia se alojado na boneca. Era a única explicação que fazia sentido dentro de suas crenças budistas. A menina não havia partido completamente. Ela permanecia com eles através da Okiko. Em 1938, após quase 2 décadas convivendo com o mistério, a família tomou uma decisão difícil. Eikichi, agora casado e com filhos próprios, acreditava que a boneca precisava de um lugar mais adequado para ser reverenciada. Decidiu confiá-la aos cuidados do templo Manenji, em Iwamizawa, Hokkaido. O que parecia um conto popular, uma anedota de família, agora se tornava uma realidade tangível, documentada por religiosos e, em breve, por mais do que apenas testemunhas leigas. O templo aceitou a boneca, mas mal sabiam eles que estavam prestes a se tornar guardiões de um mistério que desafiaria toda a compreensão. Os monges do templo Manenji, inicialmente céticos em relação aos relatos da família Suzuki, logo se depararam com a mesma realidade desconcertante. O cabelo da Okiko continuava crescendo de forma constante e inexplicável. O abade do templo, Koyu Hayashi, estabeleceu um protocolo rigoroso de observação. A boneca foi colocada em um altar especial, onde poderia ser monitorada diariamente.
Os monges registravam fotograficamente o crescimento do cabelo, mediam seu comprimento, anotavam qualquer mudança na aparência da boneca. Os registros eram meticulosos e perturbadores. Tornou-se um ritual no templo. A cada ano, no aniversário da chegada da Okiko, o cabelo da boneca era cuidadosamente cortado, mantendo-o na altura de um corte ou capa tradicional. O procedimento era realizado com cerimônia religiosa, como se fosse um sacramento sagrado. O cabelo cortado era preservado em recipientes especiais. Os monges notaram que, mesmo após ser separado da boneca, o cabelo mantinha suas características de cabelo humano natural. Não ressecava, não perdia o brilho, não se decompunha como o material sintético deveria fazer. Em 1952, um grupo de pesquisadores da Universidade de Hokkaido solicitou permissão para examinar a boneca cientificamente. O abade Hayashi, interessado em compreender o fenômeno, concordou com estudos limitados e não invasivos. A análise microscópica confirmou o que a família Suzuki e os monges já suspeitavam. A estrutura dos fios era idêntica à de cabelo humano infantil. Havia cutículas organizadas, medula central, córtex pigmentado. Não havia traços de materiais sintéticos ou artificiais. Mas a ciência, geralmente tão eficiente em desmistificar o inexplicável, falhou miseravelmente diante da Okiko. Os pesquisadores não conseguiram explicar o mecanismo de crescimento. Não havia raízes visíveis, não havia folículos capilares, não havia vascularização. O cabelo simplesmente crescia, desafiando todas as leis conhecidas da biologia. Mais testes foram realizados ao longo dos anos, análises químicas, estudos de DNA, microscopia eletrônica. Todos chegaram à mesma conclusão perturbadora. O cabelo da Okiko era genuinamente humano, mas crescia de uma fonte que não deveria existir. A boneca, que hoje reside em uma caixa de vidro no templo, continua a desafiar todas as leis da biologia e da física, acumulando mais do que apenas anos em sua jornada silenciosa. Mas existe um detalhe ainda mais inquietante, algo que poucos ousam mencionar em voz alta. Visitantes regulares do templo, monges que dedicaram décadas ao cuidado da Okiko, começaram a relatar mudanças sutis no rosto da boneca. Mudanças que pareciam impossíveis, mas que foram sendo documentadas ao longo dos anos. A boca da boneca, originalmente pintada como uma simples linha, parecia ter se alterado ligeiramente. Observadores atentos notaram que a linha havia se tornado mais definida, mais tridimensional. Em certas condições de luz, parecia haver profundidade onde antes havia apenas tinta. Algumas testemunhas chegaram a relatar que, em momentos específicos do dia, quando os raios solares incidiam em determinado ângulo sobre a caixa de vidro, era possível vislumbrar algo que se assemelhava a pequenos dentes se formando no interior da boca entreaberta. Fotografias comparativas, tiradas em intervalos de décadas, mostravam diferenças sutis, mas inequívocas. O rosto da Okiko não era mais exatamente o mesmo que a família Suzuki havia deixado no templo em 1938. Mas isso não era tudo. Monges relataram experiências perturbadoras durante suas vigílias noturnas no templo. Alguns afirmavam sentir uma presença infantil próxima à boneca durante as madrugadas. Outros mencionavam sussurros quase inaudíveis, como se uma criança estivesse tentando se comunicar. Em 1978, durante uma reforma no templo, operários descobriram algo inusitado. Ao mover temporariamente a caixa da Okiko, encontraram pequenos fios de cabelo espalhados pelo chão ao redor da base do altar. Não eram fios antigos ou ressecados, eram fios frescos, com a mesma textura e cor do cabelo da boneca. Como esses fios haviam saído de uma caixa selada, era um mistério adicional que ninguém conseguiu explicar. A Okiko, hoje, não é apenas uma boneca com cabelo humano que cresce. Ela é uma entidade silenciosa, cujo mistério parece se aprofundar a cada ano, adicionando uma camada de horror sutil à sua existência inexplicável. O templo Manendi tornou-se destino de pesquisadores, curiosos e pessoas em busca de experiências sobrenaturais. A boneca recebe milhares de visitantes anualmente, todos querendo testemunhar o fenômeno com os próprios olhos. Mas os monges alertam que nem todos saem da mesma forma que chegaram. Algumas pessoas relatam sonhos perturbadores após a visita. Sonhos com uma menina de 2 anos chamando por sua boneca, pedindo para que a deixem brincar mais uma vez. A boneca Okiko permanece no templo Manendi, uma atração turística e um enigma para pesquisadores.
Seu cabelo continua a crescer mensalmente, exigindo cortes regulares. Seu rosto guarda segredos que parecem se manifestar gradualmente, década após década. Não há uma explicação lógica para seu fenômeno. A ciência moderna, com todos seus avanços, permanece impotente diante do mistério da Aokiku. É apenas o constante e perturbador testemunho de sua existência que comprova que nem tudo no mundo pode ser explicado por nossas limitadas compreensões da realidade. O que exatamente aconteceu com a alma de Kiko? Ela realmente se manifestou na boneca? Ou a Aokiku é apenas um capricho sombrio da natureza, uma anomalia que o universo de tempos em tempos insiste em nos apresentar? O fato é que a boneca Aokiku continua lá, imperturbável, com seu cabelo crescendo consistentemente, seus traços faciais se alterando sutilmente, esperando talvez por respostas que nunca virão. Ou talvez esperando apenas que alguém compreenda que algumas manifestações transcendem nossa capacidade de explicação. Tem coisas que talvez seja melhor não investigar a fundo. Algumas lendas não deveriam ser esquecidas, mas talvez também não deveriam ser completamente compreendidas. Há mistérios que existem para nos lembrar de que o mundo ainda guarda segredos profundos, lugares onde a lógica não consegue penetrar. A boneca Aokiku continua crescendo seu cabelo humano até hoje, no templo Manenji, desafiando silenciosamente tudo o que pensamos saber sobre a realidade.